Agora vamos revisar a estrutura e função de genomas procariotos e eucariotos. Primeiro, o conceito central. Genoma é o conjunto completo de informações genéticas de um organismo ou de uma estrutura genética, como uma organela ou vírus. Mas genoma não é só uma lista de genes, ele inclui genes codificadores de proteínas, genes de RNA, regiões reguladoras, sequências repetitivas, regiões intergênicas e elementos móveis. Então, grave. Genoma é informação, organização e regulação. Começando pelos procariotos. Em bactérias, o genoma geralmente é compacto. Muitas bactérias possuem um cromossomo circular principal, localizado no nucleoide. Elas não têm núcleo delimitado por membrana. O DNA fica organizado em uma região celular, mas não dentro de um núcleo verdadeiro. O cromossomo bacteriano é grande, circular e superenrolado. O superenrolamento ajuda a compactar o DNA e também influencia processos como replicação e transcrição. Além do cromossomo, bactérias podem ter plasmídios. Plasmídios são moléculas de DNA menores, geralmente circulares, que se replicam independentemente. Eles podem carregar genes úteis, como resistência a antibióticos, fatores de virulência ou genes metabólicos específicos. O genoma procariótico tende a ter alta densidade gênica, ou seja, uma grande parte do DNA realmente codifica proteínas ou RNAs funcionais. Em E. coli K12, por exemplo, a maior parte do genoma corresponde a genes codificadores de proteínas ou RNAs estáveis. Isso faz sentido biologicamente. Bactérias precisam de eficiência. Genomas compactos replicam mais rápido e facilitam respostas rápidas ao ambiente. Outra característica importante dos procariotos é a presença de operons. Um operon é um conjunto de genes controlados por um mesmo promotor e transcritos em um único mRNA policistrônico. Isso permite coordenar genes de uma mesma via metabólica. Se a bactéria precisa metabolizar determinado substrato, vários genes relacionados podem ser ativados juntos. Agora vamos aos eucariotos. O genoma eucariótico é, em geral, maior, linear e distribuído em múltiplos cromossomos. Esses cromossomos ficam dentro do núcleo. Cada cromossomo eucariótico contém uma longa molécula de DNA associada a proteínas, principalmente histonas. DNA mais proteínas forma a cromatina. A unidade básica da cromatina é o nucleossomo. O nucleossomo é formado por DNA enrolado ao redor de um conjunto de histonas. Pense em contas em um fio. O DNA é o fio. Os nucleossomos são as contas. Essa organização tem duas funções principais: compactar e regular. Compactar porque o DNA eucariótico é enorme. Regular porque o acesso ao DNA depende do estado da cromatina. Cromatina mais aberta tende a ser mais transcricionalmente ativa. Cromatina mais condensada tende a ser menos ativa. Aqui entram dois conceitos, eucromatina e heterocromatina. Eucromatina é cromatina menos condensada, geralmente rica em genes ativos. Heterocromatina é cromatina mais condensada, geralmente rica em sequências repetitivas e menos transcrita. Os cromossomos eucarióticos também têm estruturas essenciais. Centrômeros. Eles participam da segregação cromossômica, pois são regiões de ligação ao fuso mitótico ou meiótico. Telômeros. Eles protegem as extremidades dos cromossomos lineares. Também ajudam a evitar que as extremidades sejam reconhecidas como quebras de DNA. Origens de replicação. Elas permitem iniciar a duplicação do DNA. Em eucariotos, são múltiplas, porque os cromossomos são grandes. Agora compare a organização dos genes. Em procariotos, genes geralmente são contínuos, com pouca sequência não codificadora entre eles. Em eucariotos, genes frequentemente são interrompidos por introns. Os exons permanecem no mRNA maduro. Os introns são removidos por splicing. Essa organização permite maior regulação e também recombinação funcional por splicing alternativo. Um mesmo gene pode gerar diferentes transcritos e, em alguns casos, diferentes proteínas. Outro ponto essencial: genomas eucarióticos têm muito DNA não codificador. Isso não significa DNA inútil. Algumas regiões não codificadoras têm função regulatória, estrutural ou evolutiva, promotores, acentuadores, silenciadores, isoladores, regiões de ligação a fatores de transcrição, regiões metiladas, RNAs não codificadores e elementos de cromatina fazem parte da função genômica. Em humanos, apenas uma pequena fração do genoma codifica sequências de aminoácidos. Mas uma parte muito maior está envolvida em regulação, transcrição não codificadora, estrutura cromossômica e evolução genômica.
Agora entram as sequências repetitivas. Genomas eucarióticos costumam ter muitas sequências repetidas. Algumas são DNA satélite, muito presentes em centrômeros e telômeros. Outras derivam de elementos transponíveis. Elementos transponíveis são sequências capazes de se mover ou deixar cópias em novos locais do genoma. Eles contribuíram muito para o aumento do tamanho e da complexidade de vários genomas eucarióticos. Em humanos, uma proporção muito grande do genoma é composta por elementos transponíveis ou derivados deles. Agora, genomas de organelas. Mitocôndrias e cloroplastos possuem DNA próprio. Isso se explica pela teoria endossimbiótica. Essas organelas derivam de antigos procariotos que estabeleceram simbiose com células ancestrais eucarióticas. Mitocôndrias e cloroplastos mantiveram parte de seus genomas, mas muitas funções passaram a depender de genes nucleares. Por isso, elas têm DNA próprio, ribossomos próprios e parte da maquinaria de expressão gênica, mas também importam muitas proteínas codificadas no núcleo. Mini resumo do meio. Genomas procariotos são geralmente compactos, circulares, com alta densidade gênica e podem ter plasmídios. Genes relacionados podem formar operons. Genomas eucariotos são geralmente maiores, lineares, organizados em cromossomos nucleares associados a histonas. A cromatina compacta e regula o DNA. Eucariotos têm introns, exons, muito DNA não codificador, sequências repetitivas e elementos transponíveis. Mitocôndrias e cloroplastos têm genomas próprios por origem endossimbiótica. Agora vamos pensar na função do genoma. A função do genoma não é apenas codificar proteínas. Essa é uma parte importante, mas não é a única. O genoma também regula quando os genes serão expressos. Controla em quais tecidos, em quais condições, em qual intensidade e em qual fase do desenvolvimento. Em procariotos, a função genômica está muito ligada à adaptação rápida. Mudanças ambientais exigem respostas rápidas na transcrição e no metabolismo. Por isso, operons e regulação transcricional direta são muito importantes. Em eucariotos, a função genômica envolve diferenciação celular, desenvolvimento, cromatina, epigenética, processamento de RNA e regulação de longo alcance. Um gene pode ser controlado por elementos reguladores distantes. A estrutura tridimensional da cromatina também influencia a expressão. Então a grande diferença não é só tamanho, é arquitetura regulatória. Procariotos, eficiência, compactação, resposta rápida. Eucariotos, compartimentalização, cromatina, processamento e regulação complexa. Agora conecte com biotecnologia e prova. Entender estrutura genômica explica por que um gene humano não funciona automaticamente em bactéria. O promotor pode não ser reconhecido. O gene pode ter introns. O códon, a tradução, o dobramento e modificações pós-traducionais podem diferir. Por isso, muitas vezes se usa cDNA, promotores bacterianos e sistemas de expressão otimizados. Também explica por que genômica não é apenas sequenciar DNA. Sequenciar revela a ordem dos nucleotídeos. Mas entender função exige identificar genes, RNAs, promotores, elementos reguladores, cromatina, proteínas codificadas e padrões de expressão. Resumo final. O genoma procariótico costuma ser compacto, circular, com alta densidade gênica e organização funcional eficiente. Pode incluir plasmídios e operons. O genoma eucariótico costuma ser maior, linear, distribuído em cromossomos, associado a histonas e organizado em cromatina. Eucariotos possuem nucleossomos, centrômeros, telômeros, múltiplas origens de replicação, introns, exons, sequências repetitivas e muitos elementos regulatórios. A função do genoma envolve codificação, regulação, estrutura cromossômica, herança e evolução. Mitocôndrias e cloroplastos têm genomas próprios por origem endossimbiótica. Procarioto é compacto, circular e eficiente. Eucarioto é linear, cromatínico e regulado em camadas. Genoma não é só gene, é gene, regulação, estrutura e evolução.